não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. A maior revelação é a palavra. Glória a Deus. Eu posso errar na revelação, não que Deus não me revelou, mas muitas vezes chamar a pessoa errada. Mas a palavra ela não erra. E ela vai certinho na pessoa certa. Porque é Deus e Deus não erra. Amém? Quem é fiel, diga amém. Amém. Quem aceitou Jesus, diga amém. Amém. Irmão, Jesus está falando para os que aceitaram Ele, para os que creem nele. Jesus tem uma palavra para mim e para você de incentivo, que é perseverar. Jesus, ele ensina que é na nossa perseverança que nós seremos libertos. Glória a Deus. Eu vou ter que revelar algo para você que antes eu achava que libertação era: eu orava, a pessoa caía oprimida e eu falava, sai demônio, e eu falava, está liberta. Não, a libertação é você, os poucos, não tem como, irmãos, nós nos libertar de uma hora para outra. É importante ensinar isso a você, porque antigamente eu não sabia, então a pessoa aceitava Jesus, a gente já queria que ela fosse com a gente, tinha 10, 20 anos de crente. Mas se prestar atenção na palavra, é aos poucos, cada dia a pessoa vai se libertando mais em Cristo Jesus. Mas o que liberta o homem? O próprio Jesus está dizendo, a palavra. Então eu quero incentivar você nesta noite, sempre participar dos cultos de ensinamento, que é conhecido como culto de doutrina, porque nele você vai aprender de Cristo, aprender da palavra, e aí você vai ser abençoado. Oh, glória. Se eu perguntar aqui, ó, quem quer ser abençoado, todo mundo vai falar que quer. Mas você sabia que a bênção ela vem pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Sem ouvir a palavra de Deus não tem fé. Eu vim para Jesus através de ouvir a palavra de Deus. Não foi por causa de revelação, não foi por causa de cura, porque aparentemente eu era sadio, mas na verdade eu estava doente, a minha alma estava doente. Eu sofria, eu era deprimido, eu sofria psicologicamente, eu queria tirar minha própria vida, até o dia que eu ouvi a palavra de Jesus. Glória a Deus. Agora presta atenção, não é que eu ouvi e aceitei. O pregador foi insistente, ele sempre pregava, falava de Jesus para mim, e eu sempre ouvia, entrava tipo aqui e saía aqui, algumas coisas. Mas muitas você pode achar, para quem está aqui hoje e fala, pastor, eu estou aqui em busca da libertação do meu filho, e eu estou orando, estou jejuando, e nada está acontecendo. Os seus olhos, porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora, e não de fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoa que fala assim, olha, eu estou orando, Deus já fez a obra, meu filho mudou as roupas e tal. Mudar as roupas e não mudar a atitude não quer dizer nada. A melhor coisa é quando começa de dentro, começa a se libertar, começa a enxergar que a vida que está levando é uma vida vazia, uma vida sem Deus. E foi assim que eu comecei. O pregador pregava para mim, que era lá no meio do mato, no interior, e eu chegava na minha avó e tirava dúvida com a minha avó, porque minha avó já tinha beirando seus 80 anos, e eu falava, vó, tem um moço falando com um tal de Jesus aí, e ele disse que antigamente não era assim, não era desse jeito, e que a Bíblia diz que, dizendo que a Bíblia aí fala, né, eu não tinha conhecimento, então eu ia segundo o meu pensar. Ele disse que a Bíblia fala disso e daquilo outro, é verdade, vó? Ô meu filho, tem acontecido uns trem que não acontecia antes, e a minha avó não era crente, para quem não sabe. E aí, meus irmãos, parecia, para ele não estava tendo efeito, mas Deus já estava trabalhando pela palavra no meu coração. Eu ouvi, aparentemente nada estava acontecendo, mas eu quero te dizer, mãe, irmão, pai, esposa, filho, vó, tio, que ora por um parente, ora por você mesmo, pela sua libertação. Não desista da perseverança. Glória a Deus. Aleluia.
a verdadeira pessoa liberta, irmão, não é o que pela aparência já envolve, troca tudo e muda tudo. É o que aos poucos vai se entregando a Jesus. Aos poucos. De uma vez a pessoa acaba até caindo. É melhor a pessoa ir devagar do que correr e tropeçar e cair. Você repara que alguém que caminha, a possibilidade dela cair é muito menor do que alguém que está correndo. Meu Deus. Você pode reparar. Alguém que anda no trânsito devagar, a possibilidade dela acidentar é muito rara comparado a alguém que anda como nós falamos louco. Então, se você ir devagar, como Jesus está ensinando, mas perseverante, ao que ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. A minha avó tinha um dizer assim, que quem vai com muita sede ao pote não mata a sede. Você vai desesperado perto de uma vez, muito, não sabe beber devagar. E olhando a Bíblia, eu aprendi que quanto mais devagar você vai, porém com perseverança, mais longe você chega. É verdade. Se é uma coisa que correr não resolve, é quando se trata da palavra de Deus. Sabe por quê? Nós não temos todo o tempo, mas Deus tem todo o tempo. Aleluia. Mas Deus não quer que nós corremos, Deus quer que nós perseveramos. Perseverar em quê, pastor? Perseverar na oração. Não deixe de orar. Pastor, vou ter orado, lá em casa é só Deus. Eu oro e nada está acontecendo. Aos seus olhos, ao seu jeito. Deixa o jeito de Deus, deixa Deus trabalhar. O problema nosso, irmão, nós somos muito impacientes. Nós somos muito impacientes. Nós fazemos uma campanha ou fazemos uma oração e já quer ver um milagre como mágica. Aleluia, Não Jesus. funciona assim. Não funciona assim. É com perseverança. É não desistir. É fazer o que Jesus manda. Perseverar na oração. Perseverar na palavra. E então você vai conhecendo cada vez mais quem é Jesus, como Jesus trabalha, a sua família, e a libertação vai acontecendo. Aleluia. Eu sou sincero falar com vocês, tem mais ou menos 26 anos que eu aceitei Jesus, mas que eu conheci Jesus só tem uns 20. Porque eu ia na igreja e aquela coisa, aquela felicidade de estar na igreja. Mas eu descobri que o segredo não é estar na igreja, é estar em Jesus e congregar na igreja. Tem pessoa que está na igreja, que é o templo que nós chamamos de igreja, mas não está em Cristo. O importante é estar em Cristo e congregar na igreja. Então eu ia na igreja, em qualquer notinha eu ficava, Jesus, não dá, não aguento. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que Deus não permite nada que nós não possamos suportar. Eu descobri que era eu que estava me impondo como fraco, como incapaz, e eu não reconhecia que Deus tinha me chamado e me capacitado para vencer. Você tem que pôr na sua cabeça que Deus não te chamou para você ser um derrotado, um fracassado. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Com Deus você não perde. Desde que você saiba esperar o tempo do Senhor. Meu Deus. Com Deus você não perde. Nós temos uma mania de querer ajudar Deus, você já percebeu? Eu lembro que quando eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu pegava um currículo, ia no chão, me olhava em cima e falava, está aqui, Senhor. É nessa empresa que eu vou entregar que eu quero entrar. Só que Deus tinha algo maior para mim. Eu não tenho que determinar onde eu quero, eu tenho que falar com Deus onde é melhor para mim, onde eu vou prosperar, onde eu vou crescer. É Deus. Você tem que deixar Deus determinar as coisas para você e não você determinar. Ele vai fazer, ó, eu determino, só que a hora que você está determinando que é ruim para você. Você quer ver um exemplo? Eu falo assim, eu determino, eu quero entrar nessa empresa que meu cunhado vai trabalhar, e puseram eu lá mesmo, vai ajudando pedreiro. Aí eu não estava aguentando o serviço, comecei a orar, Senhor, eu não estou aguentando, não sei o que, para você que determinou que ia ficar aí hoje. Você recebeu o que você pediu, você não pediu
pediu eu para agir e fazer segundo a minha vontade, que é melhor fazer. Você já reparou o filho? Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Pois é. Você já reparou o filho que não ouve o pai e aí a pouco ele volta reclamando? Pai, bem que o senhor falou. Mãe, bem que a senhora falou, mãe. Se eu tivesse ouvido o senhor. Se eu tivesse ouvido a senhora. E assim acontece com nós diante de Deus. Nós temos que ouvir Deus e deixar Deus agir na nossa vida. Quando eu passei a deixar Deus agir na minha vida, as coisas começaram a mudar. Quando eu passei a esperar o tempo de Deus, as coisas começaram a mudar. Hoje eu posso dizer para vocês, eu sou feliz. Glória a Deus. Um dia desse eu conversando com a minha esposa, eu falei que eu era feliz. Ela falou, não tem como ninguém ser feliz no meio de tanta luta e tribulação. E eu falei, pois eu sou 100% feliz. Eu descobri o que é felicidade. Felicidade não é você não ter problema. Felicidade não é você chorar. Felicidade é você não ter dificuldade. Felicidade é você não querer tirar a própria vida ou querer o mal para o seu próximo. Porque só quer o mal para o próximo que é infeliz. Ele está infeliz com ele mesmo e quer também que o outro se dane. E eu era assim, mas antes de Jesus. Antes de Jesus, eu cheguei a buscar veneno para tirar minha própria vida. Eu cheguei a procurar a pessoa que me prejudicou para tirar a vida dela, porque eu era infeliz. De Jesus para cá, eu descobri o que é felicidade. Não é que eu não vou ter mais problema, não é que você não vai ter problema, não vai chorar, não vai ter dificuldade. Mas você nunca mais vai querer o mal, nem para você mesmo e nem para o seu próximo. Porque você é feliz. Antigamente eu era infeliz e tinha momento de alegria. Hoje eu sou feliz e tenho momento de tristeza. Mudou tudo. Momento de tristeza todos nós temos. Jesus teve. Jesus orando com o seu discípulo, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas nem assim, Jesus não foi buscar tirar a própria vida, adiantar, se matar, porque ia dar a vida por nós. Está vendo, meus irmãos? Jesus esperou o tempo de Deus o tempo todo. E aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele recebeu o nome sobre todos os nomes, no qual toda a terra trovará o joelho. Glória a Deus. Mas eu Aleluia, quero te incentivar, você tem que aprender a perseverar. Você sabe aonde que nós recebemos a maior vitória? Na luta. Tem gente que não prestou atenção nesses detalhes. Vou citar alguns para vocês. Daniel foi levantado príncipe dos príncipes depois que foi para a cova do leão. José foi levantado a governador depois que foi para o poço onde os irmãos jogou ele, depois foi para a prisão e depois foi levantado. Aí abaixo do rei era José. Essa é o que a Bíblia fala. José governava todo o Egito. Somente no trono o rei era acima dele. Fora do trono, José que mandava tudo. O rei não chegava lá e falava: ô José, e o que é isso? Não. O que José fazia era isso mesmo. Vocês estão entendendo? As vitórias maiores são conquistadas durante as pelejas, as lutas, quando você não desiste. Você sabe por que nós perdemos a bênção? Porque desistimos quando ela está chegando. Você sabe por que a luta, quando a bênção está chegando? Porque o diabo não quer que você seja abençoado. Lembra de Daniel? Eu até posso fazer essa pergunta, deixa eu ver se você está afiado. Quantos dias, presta uma pergunta para você não responder errado. Quantos dias levou para Deus ouvir e responder Daniel? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. Nenhum. No primeiro. Peraí, pastor, como assim no primeiro? Foi. O anjo não ia mentir, o anjo disse, ó, no primeiro dia que aplicaste o teu coração a humilhar e orar ao Senhor, foi ouvido e visto a oração e eu vim por causa dela. No primeiro. Mas agora a
a pergunta para ele responder o que a irmã falou. Quantos dias levou para ele receber essa resposta? 21, mas a ouvida. E Deus mandou o anjo foi no primeiro, só que o diabo começou a lutar. Aí o que você tem que pôr em mente? Não é que você está orando que Deus não está agindo. Deus agiu, Deus não está agindo, Deus já agiu. Agora, por que Deus permitiu? Não foi Deus que depois de 21 dias mandou o anjo Miguel que derrotou o diabo para Gabriel chegar a Daniel? Não foi Deus? Não podia ter mandado já os dois juntos? Mas sabe por que Deus não mandou? Para mostrar que é na sua perseverança que você alcança a sua vitória. Glória a Deus. Vocês entenderam, irmãos? Olha o que Jesus está falando. Se permanecer. Está vendo? Olha bem. Se vós permanecer nas minhas palavras. Está vendo? É se permanecer. Ah, Jesus, estou aqui, eu aceitei. E aí? Ah, mas só até amanhã. Não, tem que permanecer. Glória a Deus. Daniel orou aparentemente, para Daniel nada tinha acontecido, mas ele era de fé, de confiança, ele permaneceu. E você acha que ele permaneceu só orando, irmão? Eu li o texto e contexto, lá fala que Daniel estava numa luta, numa batalha. Não era ele só orando nada, só orando, não, tranquilo, não. Estava sendo atormentado, perseguido. O diabo faz de tudo. Quando a Bíblia diz que o diabo levanta, irmão, o diabo levanta usando pessoas, o diabo levanta trazendo dúvida, o diabo é mestre para trazer dúvida. Não esqueça disso. O diabo, o ataque dele é dúvida, porque a inimiga da fé é a dúvida. Se você pedir duvidando, não recebe não. Mas pastor, pedi. Mas está crendo? Não, pastor, eu pedi, porque está falando que está pedindo, mas não sei não. Não vai receber. Para você receber, você tem que ter certeza, confiança, não importa o obstáculo, não importa o problema, dificuldade, quem está falando que não, pode ser o pregador, pode ser o pastor, mas a palavra final é a de Deus, e Deus está falando de você. O diabo, irmão, é tão terrível que quando a bênção sua é grande, o diabo consegue usar crente. Quer que eu te mostre na Bíblia que o diabo usa crente? Quem sabia que Pedro era crente e diga amém? Amém. O diabo usou Pedro. E você sabe o que é pior? O diabo usou Pedro logo depois do Espírito Santo ter dado uma revelação para Pedro. É. Jesus pergunta assim para eles: quem os homens diz que eu sou? Aí eles começaram a falar para Jesus assim: ó, uns falam que sou Elias, uns falam que sou João Batista, outros falam que o Senhor é um profeta dos que ressuscitou dos mortos. Aí Jesus tirou para ele e falou assim: quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Presta atenção, calma aí. Aí Jesus olha para Pedro, é Jesus, né? Eu falando, eu estou com Pedro, ó Pedro, não te revelaste carne nem sangue, mas o Espírito Santo do meu Pai. Pronto. Aí continua. Quando Deus deu essa revelação para Pedro, então Jesus começou a se abrir para eles. E Jesus começou a falar: ó, importa que o Filho do Homem seja entregue e seja morto e ressuscitado. Aí Pedro agora já vira e fala para Jesus: Senhor, de modo que não te aconteça isso não, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Atenção. Olha o que Jesus disse. Não é para trás de mim, Pedro endemoniado. Não. Porque Pedro não estava endemoniado. Para trás de mim, Satanás. Larga Pedro, larga a voz de Pedro. Porque esse é um escolhido meu. Glória a Pedro Deus. Sabe o que eu aprendi, entendi? Muitas vezes nós queremos contradizer a vontade de Deus. Você sabe que se Jesus não morre, nem eu nem você estava aqui, né? Então era a vontade de Deus, era uma promessa de Deus desde o jardim do Éden. Como é que era para não acontecer? Não tinha como não acontecer? Hein, irmãos? Você já viu a palavra de Deus não acontecer? Eu nunca vi. E nem vou ver. Aí Pedro vira e fala: de modo que não te acontece isso? Ou seja, não é para cumprir a palavra de Deus no Senhor, não, Jesus, que é isso? Aí Jesus logo: para trás de mim, Satanás.
Então eu quero te dizer o seguinte: se uma pessoa falar com você algo que contradiz o que Deus falou, repreenda. Não é ela de si mesma. Mas pastor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas não vigiou e pegou uma seta maligna. Porque eu não posso falar nada para você que contradiz o que Deus falou. Deus falou em te abençoar. Como é que eu falo que você não vai ser abençoado? Hein, meu irmão? Se Deus falou, Deus cumpre. Aleluia. Deus não é nós que fala e não consegue cumprir, irmão. Deus, o que Ele fala, cumpre. O que Deus falar, cumpre. Glória a Deus. Pode não cumprir a hora que eu quero, é a hora que você quer, mas vai cumprir a hora que nós mais precisamos. Oh, glória. Eu vou encerrar aqui trazendo para você, irmão, como as coisas de Deus é diferente das dos homens. Eu vou falar de um fato bíblico bastante conhecido, que é o de Lázaro. O de Lázaro foi assim, ó, primeiro ele adoeceu. Lázaro, para quem não sabe, era muito amigo de Jesus, está claro isso na Bíblia. E quem é que despreza ou abandona um amigo? Já viu isso? Ninguém. Se é amigo, é amigo, né? E aí, Jesus estava longe. E aí mandaram um recado para Jesus. Presta atenção. E chegou até Jesus, a me disse o seguinte: se fosse hoje nós mandávamos um zap, né? Ou ligava. Mas na época ninguém falava, não existia nem carro, mais telefone, né? Então foram até Jesus e falaram com o Senhor: Senhor, as irmãs de Lázaro mandam chamar o Senhor porque ele está mal, está ruim. Mas sabe o que Jesus falou? Vai e fala com elas que eu irei. Só que até que eles pensam assim, até que é bem atrás, hein? Quando eu chegar lá, logo ele chega. Só que Jesus demorou 4 dias para chegar. Quando Jesus chegou, havia uma decepção. A decepção é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas prestando atenção. Para elas é o seguinte: ó, só chegou tarde. Nós não temos isso? Agora é tarde, agora acabou, não tem mais jeito? Realmente, para você, para mim, pode até não ter, mas para Deus não existe negócio de Aleluia, Jesus. Por que não tem? Nós temos um exemplo aí. Quando ela está lá achando que tinha acabado tudo, Jesus pergunta: onde é que puseram? Ah, Senhor, agora não é o Senhor lá ver, não. O Senhor tinha que ter vindo quando ele estava vivo, se eu curar ele. Agora está morto, já acho que ele é mau, porque tem 4 dias que ele morreu. O Senhor tinha que ter chegado 4 dias antes, ou seja, para ela, Jesus estava 4 dias atrasado. Mas já viu Deus chegar atrasado? Observa aí a Bíblia, você vê. Para elas, 4 dias atrasado. Por quê? Eu sempre prego lá na igreja. É nós que limitamos Deus. Só que Jesus foi bem claro que Deus não tem limite e nem impossível. Deus não sabe o que é isso. Deus não sabe o que é impossível. Só que nós limitamos Deus. Presta atenção. Quando Jesus chega, todo mundo sabe, resumindo, Jesus foi até o sepulcro, manda tirar a pedra. Mais uma vez: Senhor, tirar a pedra para quê? O homem cheira mal, Senhor. Tirar essa pedra, ninguém vai dar aqui, Senhor. Até tirar a pedra era possível ao homem, que ele tinha colocado. Mas trazer o homem à vida, acabou. Chegou até aí. Quando o homem fez a parte dele, vem Jesus e faz a dele dizendo: Lázaro, sai para fora. Simples assim. Jesus não foi lá e passou um remédio, fez um trem, não. De longe, Jesus nem entrou lá, pôs a mão na cabeça do morto, não. De fora, o morto. Olha com quem Jesus está falando, não vivo não. O homem estava morto, já a carne soltando os ossos. Eu estudei, olhei na medicina, segundo os médicos, alguém depois de 4 dias de morto, a carne já estava apodrecendo e soltando-se dos ossos. Jesus fala com o homem desse jeito assim, ó: Lázaro, sai para fora, daqui a pouco é ver o homem de lá para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam? Nós é mestre para limitar. Marta e Maria estavam limitadas à cura. Pô, se o senhor tivesse visto, eu tinha curado, ele não tinha morrido. Mas depois morreu, acabou. Tá vendo? É nós que limita. Para essa, Jesus
tivesse chegado e curado o Lázaro, tudo bem. Mas como ele não chegou, então já era. Só que não existe isso para Deus, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Pastor, eu estou numa casa que não tem jeito para você, mas para Deus sim. Persevera. Ah, pastor, mas já tem algum tempo. Irmãos, tem coisa que Deus faz imediato. Tem coisa que é em pouco tempo. E tem coisa que é em longo tempo. Aí eu fui pesquisar, ler a Bíblia, orar a Deus para descobrir. Vai muito é da sua fé. Tem pessoa que a fé dele é só um tempo, depois de muita dificuldade que ele passa a ter fé. Tem pessoa que já tem mais fé, então ela enfrenta menos tempo de dificuldade, porque ela age pela fé, não pela emoção, não pelo impulso. Tem pessoa que ela não vai na frente, ela deixa Deus ir na frente. Tem pessoa que diz, pode deixar, eu vou resolver. Como quebra a cara, que dá uma decepcionada. Eu achei, Senhor, que eu ia conseguir e não deu. Aí que Deus vai começar. Ela atrasou, porque se ela, em vez de ir, falou, Senhor, vai, age por mim, faz, Senhor. Isso tinha acontecido. Ela primeiro quis resolver. Quando ela não deu conta, é que ela vai de Deus. Por isso que demorou. Tá vendo? Está aprendendo, irmão? Quem está aprendendo de amém? Glória a Deus. O segredo é permanecer na palavra. A palavra diz, confia no Senhor, espera nele. Nós não podemos esperar, né, irmão? Nós não gostamos, é do ser humano, não é pecado, né? Mas todos nós somos ansiosos. Se nós quer fazer um projeto para fazer, nós quer já. Se tiver dinheiro ainda, fica mais desesperado, até faz trem errado, né? Depois que fala, não era isso que eu queria fazer, não quis fazer rápido, acabei fazendo, não era isso não. Nós temos que aprender a ir devagar e sempre. O devagar e sempre você vai chegar longe e só olhando para trás e ver vitória. Você não vai lá correr lá na frente e depois, que bagunça que tá, meu Deus, não dá para resolver esse trem. Baguncei tudo, corri demais e nem reparei o que eu estava fazendo. Vai devagar, vai na oração, vai esperando a direção de Deus e você vai chegar longe. Toda vez que você olhar para trás, sucesso e vitória para contar. Glória a Deus.